Era para ser só mais uma noite comum atrás do volante, só mais uma corrida como tantas outras. Mas naquela madrugada silenciosa, quando aceitei a chamada, eu não imaginava que o passageiro que entraria no meu carro não estava vivo. E essa corrida mudaria minha vida para sempre. Você está sendo convidado a fazer parte do canal. Mande uma história, mande um relato, deixe um comentário. Dê sugestões para novas histórias, ou simplesmente deixe um joinha. Eu dirijo para aplicativos há alguns anos. Não é exatamente o trabalho dos meus sonhos, mas aprendi a gostar da rotina. A cidade silenciosa de madrugada, o som baixo do rádio e a sensação de estar sempre em movimento. Naquela noite específica, a chuva fina começava a cair, espalhando reflexos das luzes nos paralelepípedos da região central. O ar tinha aquele cheiro típico de asfalto molhado. Eu já estava pensando em encerrar o aplicativo e voltar para casa, quando uma notificação apareceu na tela do celular preso ao painel. Era uma corrida curta, não muito distante. O nome do passageiro aparecia apenas como André, foto de perfil desfocada, impossível de identificar. Aceitei sem pensar muito. Cheguei ao local combinado, uma rua antiga, mal iluminada, com casarões velhos de portões altos. Esperei alguns minutos. O relógio do painel marcava quase 2 da manhã. Então percebi uma figura se aproximando lentamente. Ele estava parado sob um poste de luz que piscava, como se a lâmpada estivesse prestes a se apagar. A chuva parecia não incomodá-lo. Ele usava um casaco escuro, e mesmo de longe dava para notar que era alto e muito magro. Caminhou até o carro sem pressa, abriu a porta traseira e entrou. "Boa noite", murmurei, mas não ouvi resposta, apenas o som da porta batendo. Olhei pelo retrovisor e vi que ele estava olhando fixamente para a frente, o rosto quase oculto pela sombra do capuz. O aplicativo indicava o destino, um bairro afastado, perto da saída da cidade. Estranhei, mas segui em frente. Foi quando percebi o primeiro detalhe que não fazia sentido. O vidro da janela ao lado dele estava embaçado pela respiração, mas eu não ouvia absolutamente nada. A rua estreita se alongava atrás de mim pelo retrovisor, engolida pela escuridão. Liguei o limpador de para-brisa, que riscou o vidro com seu movimento compassado. Dentro do carro, o silêncio era sufocante, como se o ar estivesse mais pesado do que o normal. Olhei discretamente para o banco de trás. O passageiro mantinha-se imóvel, as mãos apoiadas nos joelhos, o corpo rígido demais para alguém simplesmente relaxado em uma corrida de madrugada. O capuz escondia quase todo o rosto, mas em alguns momentos, quando os faróis de outros carros cruzavam nosso caminho, a luz revelava uma pele pálida demais, quase acinzentada. Tentei puxar assunto, quebrar o silêncio. "Tá chovendo mais forte do que eu esperava." Nenhuma resposta. Insisti. "O senhor trabalha por aqui?" Nada. Nenhuma reação. Ele não piscava, não se mexia, não parecia sequer respirar. Ainda assim, a cada instante, o vidro ao lado dele continuava embaçado, como se algo quente escapasse do corpo e tocasse o frio da noite. Meu coração começou a bater mais rápido. Sempre dirigi à noite, e já tive passageiros estranhos, bêbados, até agressivos. Mas aquele homem não parecia se encaixar em nenhuma dessas categorias. Quando cheguei a um semáforo fechado, olhei novamente pelo retrovisor. Foi aí que percebi outro detalhe perturbador. Gotas de chuva escorriam pelo capuz e pelo casaco dele, mas o banco do carro estava completamente seco. Nenhuma marca de umidade, nenhuma gota no estofado. O farol abriu, apertei o volante com força e segui o trajeto. O GPS indicava que faltavam pouco mais de 15 minutos até o destino. Era um bairro afastado, quase na divisa da cidade com a área rural. Estradas longas, com poucos postes de luz. Eu não gostava de corridas para lá, mas tinha aceitado sem pensar.
Contei os minutos, tentando me concentrar apenas na estrada, mas de repente, ouvi um som baixo vindo do banco de trás. Não era voz. Era como se fosse um sussurro abafado, uma respiração arrastada que não combinava com o silêncio que ele mantinha até então. Engoli seco. Tá tudo bem aí atrás? Perguntei, tentando soar calmo. Ele levantou lentamente a cabeça e por um breve instante vi o reflexo de algo nos olhos dele. Não era o brilho normal de um olhar humano. Era como se duas manchas escuras refletissem a luz do painel, sem vida, sem brilho. Nesse momento senti um arrepio subir pela nuca. Pensei seriamente em encostar o carro e encerrar a corrida ali mesmo. Mas uma força estranha me fez continuar, como se não tivesse escolha. Segui pela avenida quase deserta, e a cada esquina parecia que as luzes iam ficando mais fracas. O rádio, que até então tocava uma música baixa, começou a falhar, como se uma interferência invadisse as ondas. E foi nesse clima sufocante que ouvi, pela primeira vez, a voz dele. Baixa, arrastada, quase um murmúrio. Mais, devagar. Pisei no freio instintivamente, reduzindo a velocidade. O tom da voz não parecia humano. Não era agressivo, mas havia algo de errado, algo que me fez sentir como se tivesse gelo correndo pelas veias. Olhei pelo retrovisor novamente e percebi que ele estava sorrindo. Aquele sorriso congelou o meu sangue. Não era largo, tampouco natural. Era apenas a curvatura mínima dos lábios, suficiente para me fazer sentir que algo me observava de dentro daquela sombra. Mantive o olhar na estrada, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. A madrugada, a chuva, o cansaço, tudo isso podia estar me pregando peças. Mas o frio que tomou conta do carro era real. O ar-condicionado estava desligado, e ainda assim, o ambiente parecia ter despencado de temperatura. Passei a reparar em detalhes pequenos, mas que me deixavam ainda mais desconfortável. O retrovisor interno começava a embaçar, como se o calor da respiração dele fosse suficiente para alterar o vidro. Porém, eu continuava sem ouvir nada. Era como se aquele ser respirasse em outro compasso, em outra dimensão. Segundos depois, notei que o GPS havia congelado. A rota piscava na tela, mas o ponto de destino sumira. O mapa mostrava apenas a estrada escura e a indicação de que eu estava fora de área. Franzi a testa, apertei os botões, mas nada adiantava. O celular parecia morto, embora a luz azulada continuasse acesa. Foi quando percebi pelo canto dos olhos que ele se inclinava um pouco para frente, como se observasse o painel. Senti o peso daquele olhar atravessando minha nuca. Faltam poucos minutos, murmurou, em uma voz tão baixa que soou mais como um pensamento ecoando na minha cabeça. Eu não lembrava de ter falado a ele quanto tempo faltava para chegar. Apertei o volante mais forte, como se isso pudesse me dar segurança. A cada quilômetro percorrido, a cidade ia desaparecendo atrás de mim. Postes de luz se tornaram mais raros, e o som da chuva no teto parecia ser o único elemento que me ligava ao real. Mas até a chuva começou a se comportar de forma estranha. Às vezes caía forte, outras vezes cessava subitamente, como se estivéssemos atravessando fronteiras invisíveis. Tentei quebrar aquele clima sufocante com minha voz. O senhor tem certeza de que esse é o endereço certo? É meio deserto por aqui. O passageiro não respondeu. Só ajeitou o capuz, revelando parte do queixo e do pescoço. A pele era fina, esticada, de uma tonalidade quase esverdeada. Eu poderia jurar que vi pequenas manchas escuras, como se fossem hematomas antigos, espalhados pela carne. Meu estômago revirou. Foi então que uma sensação estranha tomou conta do carro, o cheiro. Um odor fraco, mas inconfundível, começou a invadir o ambiente. Cheiro de terra molhada misturado com algo metálico, quase como ferro oxidado. O tipo de cheiro que sentimos em cemitérios depois da chuva.
Tentei respirar fundo e ignorar, mas o ar parecia pesar nos pulmões. O rádio, que antes falhava com chiados, de repente voltou a funcionar sozinho. Só que não era mais música. Uma voz feminina, distante, repetia uma frase incompreensível, como se viesse de uma estação inexistente. Olhei rapidamente para o retrovisor e quase perdi o controle do carro. Ele não estava mais sentado. Aquele homem, ou o que quer que fosse, agora estava encostado no banco, mas sua cabeça se inclinava para um lado impossível, como se o pescoço tivesse quebrado em algum momento. O sorriso permanecia. Engoli seco. A estrada parecia não ter fim. Eu tinha a impressão de que andava em círculos, mesmo seguindo em linha reta. Foi então que, do nada, ele sussurrou de novo, agora mais audível, mais próximo. Você não deveria ter aceitado essa corrida. As palavras dele ecoaram dentro do carro como se tivessem sido ditas ao meu ouvido. Eu pisquei, confuso, e por um instante cheguei a acreditar que não tinha escutado de verdade, mas a sensação gelada percorrendo minhas costas confirmava que era real. Respirei fundo e tentei manter o controle. Meu trabalho sempre foi lidar com pessoas desconhecidas, algumas esquisitas, outras agressivas. Mas aquilo não era um passageiro comum. Era outra coisa, algo que não pertencia a este mundo. Olha, eu posso encerrar a corrida aqui se preferir. Minha voz saiu trêmula, quase implorando. Silêncio. Olhei pelo retrovisor novamente. O banco traseiro parecia mais escuro do que o resto do carro. Não era sombra. Era como se uma névoa densa, cinzenta, começasse a se acumular ao redor dele. E no meio daquela névoa, o sorriso se mantinha, fixo, como se fosse independente do rosto. De repente, percebi algo ainda mais perturbador. O espelhinho retrovisor não mostrava a silhueta inteira dele. Eu via apenas a sombra da cabeça, nada do corpo, como se o reflexo não conseguisse captar sua presença completa. Meus dedos estavam molhados de suor no volante. A estrada se estreitava, os postes ficaram ainda mais distantes e o breu era quase absoluto, iluminado apenas pelos faróis do carro. Foi então que percebi que o marcador de combustível começava a cair rapidamente. Eu havia abastecido no início da noite, tinha quase meio tanque, mas a agulha agora despencava como se houvesse um furo invisível no tanque. Olhei para o painel, incrédulo, e o rádio voltou a chiar. A mesma voz feminina retornou, só que agora compreensível. A mensagem era repetida em um tom urgente. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Meu coração disparou. Era impossível não olhar. O medo e a curiosidade lutavam dentro de mim. Virei o rosto devagar, encarando o retrovisor. E foi nesse instante que percebi. Ele não estava mais no banco. Pisei no freio com tanta força que o carro derrapou na estrada molhada. O cinto de segurança me segurou contra o banco. Respirei rápido, o peito arfando. Cadê ele? Sussurrei a voz embargada. Girei a cabeça para trás, esperando vê-lo ali imóvel como sempre, mas o banco estava vazio. A porta não havia feito barulho, nenhum sinal de que tivesse saído, apenas vazio. Por alguns segundos pensei em abrir a porta e fugir, deixar o carro ali mesmo, mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, senti uma presença ao meu lado. Meus olhos, contra minha vontade, se moveram devagar até o banco do passageiro da frente. Ele estava sentado ali. A mesma postura rígida, o mesmo sorriso, o capuz ainda escondendo o rosto, mas agora tão próximo que eu podia sentir o frio emanando dele como um vento de inverno. Meu corpo congelou. Minhas mãos tremeram tanto que o volante escapou por alguns instantes. Continue dirigindo, disse ele, agora em um tom mais firme, quase uma ordem. E sem perceber, meu pé voltou a pisar no acelerador. O carro avançou novamente pela estrada deserta, como se eu tivesse perdido o controle não só do volante, mas da minha própria vontade. A cada quilômetro que avançava, a sensação de que eu não tinha mais escolha ficava mais forte. Não era apenas medo,
Era como se minhas mãos, meus pés e até meus pensamentos estivessem sendo controlados por aquela presença ao meu lado. Olhei rapidamente pelo canto dos olhos. Ele continuava imóvel, mas sua proximidade era sufocante. O frio parecia emanar de dentro dele, congelando o painel, formando pequenas manchas de gelo nos cantos do vidro. O ar em meus pulmões doía ao ser inspirado, como se estivesse respirando vento cortante de inverno. A estrada, antes conhecida, já não fazia sentido. Os mesmos postes de luz se repetiam como cópias. Eu contava. 1, 2, 3. E quando percebia, aquele mesmo poste ressurgia adiante, idêntico, como se estivéssemos presos em um loop. Onde exatamente você quer chegar? Minha voz saiu embargada, mais como um pedido de socorro do que uma pergunta. Ele virou a cabeça devagar em minha direção. O capuz deslizou levemente, revelando parte do rosto. O que vi fez meu estômago se revirar. A pele parecia colada ao osso, os olhos fundos, quase 2 cavidades escuras. Não havia vida ali. Já estamos chegando, disse, arrastando as palavras. Olhei para o GPS mesmo travado. A tela agora exibia apenas uma linha reta vermelha, que seguia para o nada. Não havia ruas, bairros, referências. Apenas um traço vermelho que parecia se alongar infinitamente. O rádio voltou a chiar, mais forte do que nunca, até que a voz feminina surgiu novamente, agora em desespero. Saia, agora, saia, enquanto pode. Engole seco, e por um instante pensei em frear bruscamente, abrir a porta e correr. Mas antes mesmo que eu pudesse tentar, ele falou, firme, sem olhar para mim. Não adianta, você não consegue sair. Meu coração disparou. Segurei o volante com força, tentando lutar contra aquela sensação de estar preso. Mas algo ainda mais aterrorizante aconteceu. O velocímetro começou a girar sozinho. As setas marcavam 100.120.140 km por hora. Mas meus pés não pressionavam mais o acelerador. O carro parecia avançar sozinho, como se fosse puxado por uma força invisível. Do lado de fora, a chuva cessou de repente. O céu ficou limpo, mas não havia estrelas nem lua. Apenas um manto escuro, pesado, que parecia cair sobre nós. Foi nesse momento que percebi outro detalhe. Os retrovisores externos não refletiam mais a estrada. Em vez disso, mostravam imagens diferentes. No espelho do lado esquerdo, vi pessoas caminhando lentamente com roupas antigas encharcadas de lama. No direito, vi caixões abertos, espalhados em uma terra encharcada. Meu corpo inteiro tremia. O que você é? Perguntei, sem conseguir esconder o desespero. Ele girou lentamente o rosto para mim. O sorriso permanecia, mas seus olhos agora estavam completamente negros, como 2 fendas de vazio. Um passageiro, como todos os outros. O ar sumiu dos meus pulmões. Tentei frear, mas os pedais não respondiam. A estrada à frente começou a mudar de textura. O asfalto se desfazia em trechos de terra batida, depois em pedras, depois em algo que parecia ossos quebrados. Me dei conta de que não estava mais dirigindo apenas em uma estrada comum, estava sendo levado para algum lugar onde vivos não pertencem. O volante vibrava em minhas mãos como se estivesse vivo. A estrada à frente já não parecia feita para carros. Era uma mistura grotesca de barro, pedras e sombras que se moviam sozinhas. Os faróis iluminavam figuras estranhas à beira do caminho. Pessoas imóveis, de rostos apagados, como se fossem apenas cascas humanas, esperando por algo. Meu coração parecia prestes a explodir no peito. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, antes que fosse tarde. Eu não quero mais seguir, gritei, tentando forçar meus braços a virar o volante para o acostamento. Mas o carro não obedecia. O passageiro apenas se ajeitou no banco da frente, erguendo lentamente a cabeça.
o capuz caiu por completo, revelando o rosto. Nunca esquecerei o que vi. A pele dele estava rasgada em alguns pontos como se tivesse sido comida pelo tempo. Os olhos, completamente negros, refletiam não o interior do carro, mas cenas distantes, cemitérios, funerais, túmulos abertos. Sua boca se abriu em um sorriso maior do que um rosto humano deveria suportar, exibindo dentes amarelados e quebrados, que se estendiam até onde deveriam estar as bochechas. Você foi escolhido, disse ele com uma calma que gelou meu sangue. Esta corrida não termina para todos, só para alguns. Meu estômago se contorceu. Escolhido para quê? Ele se inclinou em minha direção, tão próximo que pude sentir o hálito frio, cheirando a terra úmida. Para levar o lugar de quem veio antes. De repente o carro freou sozinho, a estrada terminou diante de um portão enferrujado, alto, cravado em muros de pedra. Do outro lado, vi luzes mortiças tremeluzindo, como velas espalhadas em um campo interminável de lápides. O passageiro abriu a porta lentamente. O som metálico ecoou como se estivéssemos dentro de uma catedral vazia. Ele saiu sem esforço, deslizando mais do que caminhando. Sua corrida acaba aqui, murmurou. Tentei arrancar o carro de volta, mas a chave girava em falso. Os pedais não respondiam. Olhei em desespero para os lados, e percebi algo terrível. Nos bancos traseiros, que antes estavam vazios, agora havia pessoas sentadas. Homens, mulheres, até crianças, todos pálidos, imóveis, olhando fixamente para frente. Nenhum deles piscava, nenhum respirava. Meu corpo inteiro travou. A porta ao meu lado começou a se abrir sozinha, rangendo. O passageiro, agora do lado de fora, apontava para o portão aberto. É hora de descer. Eu gritava por dentro, mas minha boca não emitia som algum. Minhas pernas se moveram sem que eu quisesse, empurrando-me para fora do carro. O frio do chão atravessou meus sapatos, e percebi que não havia mais chuva nem vento, apenas silêncio. Atravessei o portão, empurrado por uma força invisível. Atrás de mim, o carro apagou, como se nunca tivesse existido. O passageiro sorriu mais uma vez, e seus olhos negros refletiram apenas escuridão. Agora você é o próximo motorista. E quando olhei ao redor, percebi. A estrada que me trouxe até ali não levava de volta para a cidade. Levava apenas mais adiante em direção à escuridão sem fim. Atravessei o portão como quem atravessa a própria morte. Cada passo ecoava pesado, e a sensação de estar vivo parecia se afastar de mim a cada segundo. Atrás o carro desapareceu na escuridão, à frente o campo de lápides se estendia infinitamente. Entre elas, sombras caminhavam vagarosamente sem pressa, como almas sem rumo. O passageiro seguia à minha frente, guiando-me como se soubesse exatamente para onde eu deveria ir. De repente ele parou, virou-se lentamente, e naquele rosto desfigurado e impossível, surgiu algo que parecia uma expressão de satisfação. Aqui termina sua viagem e começa a dos outros. Confuso, olhei ao redor. Um carro preto antigo, com o logotipo de um aplicativo no para-brisa, surgiu como se tivesse sido invocado do nada. O motor roncava baixo, esperando. As portas estavam abertas, como se me convidassem a entrar. Olhei para dentro e vi um celular preso ao painel. A tela acendeu sozinha, mostrando o aplicativo aberto. Na tela uma corrida já estava em andamento, nome do passageiro, André. Meu corpo gelou. Esse era o mesmo nome que aparecera para mim naquela noite, quando aceitei a corrida. Antes que eu pudesse reagir, senti uma força empurrar minhas costas. Caí no banco do motorista, a porta se fechou com força, o cinto de segurança se prendeu sozinho. O carro começou a andar. Olhei pelo retrovisor e vi alguém no banco de trás, um homem magro, de capuz, olhando fixamente para frente, exatamente como havia começado para mim.
Tentei gritar, mas nenhuma palavra saiu. Minhas mãos estavam coladas ao volante, imóveis, como se não fossem mais minhas. O carro avançava sozinho pela estrada escura, repetindo o ciclo, repetindo a maldição. Foi nesse momento que compreendi. Eu não era mais motorista de aplicativo. Eu havia me tornado parte de uma corrida eterna, guiando passageiros que não pertenciam ao mundo dos vivos. E quando o retrovisor mostrou meu próprio reflexo, vi que meus olhos já não eram mais os mesmos, eram negros, vazios, como os dele. A corrida nunca termina, apenas muda de motorista. Dizem que dirigir de madrugada pode ser perigoso, mas ninguém avisa que às vezes o perigo não vem dos vivos. E então, se um dia você pedir um carro de aplicativo tarde da noite e o motorista não olhar nos seus olhos, reze para que não seja a sua última corrida.